Eu diria que, então, o mais interessante, como estava comentando, do texto de Cândido, é como ele, no final deste texto, Literatura e seu desenvolvimento, ele começa a trabalhar o tema de cosmopolitismo e regionalismo a partir tentando reformular un poco esta cuestión problemática das influencias. Por isso é que no começo dessa parte 4 do texto, Influências Estrangeiras e Ambivalencia, Cosmopolitismo e Regionalismo, ele começa insistindo na ideia esta de que as nossas literaturas são fundamentalmente ramas das literaturas metropolitanas. E era um pouco essa discussão que a gente já desenvolveu sobre que seria isto de ramas, ou seja, a ideia de que não necessariamente isso fala do processo de autonomia dessas literaturas hispano-americanas, mas que fala de uma origem que evidentemente está vinculada às literaturas ocidentais e especificamente às literaturas europeias, mas que, no entanto, no processo histórico pressupõe não uma dependência, mas um processo de autonomização progressivo que Cândido claramente identifica de forma acabada, por dizer assim, a partir das vanguardas no decenio de 1920. Ou seja, embora na literatura hispano-americana muitos dos autores consideram o modernismo, ou seja, essa literatura de final do século XIX e começo do século XX, como uma espécie de rito de passagem, como um momento de maturidade literária, como um movimento literário e uma estética que já tem uma definição muito clara de instituição literária e de autonomia literária e da obra de arte, ao ponto de que as ideias do modernismo hispano-americano, sempre falando, não nascem na Espanha, mas sintomáticamente surgem com José Martí, Rubén Darío, Leopoldo Lugones en territorio americano y de ahí de alguna forma son exportadas para España, que vai ter seu momento modernista com a geração de 98, ou seja, em outras palavras, que tem como uma espécie de inversão, no sentido de que previamente o romantismo, o clasicismo e todos os movimentos literários tinham chegado a América desde a Espanha, y ao contrario, este modernismo de final del século XIX surge en América y va para España. Esto es o que muchos teóricos de la literatura hispanoamericana consideran como un momento fundacional, digo, un momento de independencia literaria notable en cuanto a América. No en tanto, Cándido, de una forma, yo diría, muy lúcida, matiza esta afirmação, porque ele diz concretamente que es cierto que Darío y eventualmente todo el movimiento modernista, invirtiendo por primera vez la corriente y llevando la influencia de América a España, representaron una ruptura en la soberanía literaria. Pero el hecho es que tal cosa no se hizo a partir de recursos expresivos originales, dice Cándido, sino de la adaptación de procesos y actitudes francesas. Ou seja, efectivamente, o modernismo hispanoamericano tem um nome que engana. E engana muito aos hispanoamericanos e engana um pouco menos aos brasileiros. Precisamente porque essa literatura de final do século XIX, começo do século XX, para as histórias da literatura brasileira, é conhecido como parnasianismo ou simbolismo, onde, de alguma forma, fica clara a influência das correntes da poética francesa. Y ese es por decir así, un falso amigo, un error bastante común, porque cuando en la literatura hispanoamericana falamos de modernismo, nos estamos refiriendo a eso,
a essa literatura da Belle Époque, essa literatura um pouco decadentista, de final do século XIX e começo do século XX, que tinha a modernidade e a modernização como um tema principal, mas estava encarado de um ponto de vista mais nostálgico, de um ponto de vista muito aristocrático e fundamentalmente de um ponto de vista que era devedor claramente das corrientes simbolistas e parnasianas da França. Por eso es que llama engano, porque cuando, por tanto, en Hispanoamérica falamos en modernismo, no nos estamos refiriendo a lo que na literatura brasileira se llama de modernismo, que es precisamente o que en la literatura hispanoamericana se llama de vanguardas. Esa ruptura fundamental, esa ruptura clara en relación con la institución literaria y los modelos literarios del século XIX, que representan a partir de la década de 1920 los movimientos como o estridentismo, o ultraísmo, o creacionismo, y que tienen, por decir así, un momento fundacional la Semana de Arte Moderno de 1922 en Sao Paulo. O sea que, voltando a Cándido de una manera muy lúcida, identifica, por decir así, o momento no cual a gente já pode dizer que as literaturas hispanoamericanas son una rama que ya dejó de ser una rama y se establece como una árbore nova, como una autonomía diferente, no a partir de final del século XIX, mas a partir de la década de 1920 con las vanguardas. Ese es un momento que Rama identifica como un momento llave para poder comenzar a estudiar o problema das literaturas hispano-latinoamericanas como literaturas autónomas. Autónomas desde el punto de vista institucional y también autónomas, o mejor dicho, tal vez na terminología de Ana Pizarro, independentes das literaturas antigas metropolitanas, española, portuguesa, etc. En este sentido, es que Cándido también destaca una cosa que a veces se esquece un poco en los estudios contemporáneos, y es o tema da relevancia o do impacto internacional dos autores hispanoamericanos. O sea, fuera de Rubén Darío, que evidentemente es reivindicado como un autor modernista pelos hispanoamericanos y pela sua tarefa también de difusión es reivindicado como un autor español dentro de la literatura española, o que destaca Cándido es que existe una figura literaria que sin lugar a dúvidas se autonomiza y es oleada como verdadera influencia da literatura hispanoamericana do ponto de vista das literaturas occidentais, o sea, desde el panorama mundial das literaturas, que es Jorge Luis Borges. Incluso Eli menciona que Machado de Asís podría tener sido un destino parecido a aquel de Jorge Luis Borges, que no es observación apenas de Antonio Cándido, mas también de Leila Perrone Moisés y, por qué no, de Carlos Fuentes, que no final del século pasado escribe un texto Machado de la Mancha, haciendo una especie de análisis de Machado de Asís, como vinculado a importancia que tenía Don Quijote de la Mancha, ¿eh? Y entonces, Machado de Asís, sin duda, tiene una escrita que supera en mucho, en términos de impacto literario, o que sería o realismo o naturalismo narrativo de la literatura brasileira.
Y, no en tanto, insiste Cándido, por problemas de subdesenvolvimento cultural, que no caso do Brasil son ainda maiores que nos casos de Hispanoamérica, não porque o analfabetismo ou o letramento seja menor necessariamente, mas porque o português é uma língua que, pertencendo a menos quantidade de estados nacionais, menos de países, embora tendo uma quantidade de falantes semelhante, talvez, ao espanhol, tem em si um menor reconhecimento e valoração desde as literaturas e as línguas europeias. Ou seja, em outras palavras, trabalhar com o português é trabalhar um pouco com uma língua e uma literatura menor. E estou usando língua e literatura menor no sentido em que Deleuze, Gilles Deleuze e Félix Guattari falam de literatura menor em Kafka por uma literatura menor. Ou seja, não estou dessa forma diminuindo o português. O que eu estou dizendo é que trata-se de uma língua que não é hegemônica e que, portanto, tem caminhos, circulações e valorações dentro do mundo desenvolvido que são diferentes. Nesse sentido, então, é que destaca esta figura, a figura de Borges, que eu acho particularmente que, efectivamente, hoje em dia existem outras figuras também de amplidão internacional que podem ser, não sei se comparadas a Borges, mas que poderiam estar de alguma forma representando o universo de la literatura hispanoamericana, que son Carlos Fuentes, García Márquez, Mario Vargas Llosa, etc. Eu diria, então, que algumas das ideias de Antônio Cândido neste texto são problemáticas, mas também é verdade que é importante que seja Antônio Cândido quem as mencione, porque están vinculadas con esta idea de proceso de autonomía o proceso de independencia de las literaturas latinoamericanas que ele desenvolve primeiramente para a literatura brasileira en formação da literatura brasileira. Ora, quando ele insiste na ideia de consciência de subdesenvolvimento, ele insiste em que existe uma espécie de paradoxo. Él dice, la paradoja es, sin embargo, con esa mirada más objetiva del problema, o sea, el tema del subdesarrollo desde el punto de vista educativo y cultural, esa conciencia del subdesenvolvimiento es paradoxalmente un síntoma de maturidad. Un reconhecimento da capacidade de inovação no nível da expressão e um intento de luta no nível do desenvolvimento econômico e político. Em outras palavras, pareceria ser que para Antônio Cândido foi benéfica este abandono no século XX da ideia da noção mais idealista de América Paraíso, América País Novo, América de futuro promissor. Precisamente porque a literatura, de alguma forma, tomando consciência do aspecto sociológico do desenvolvimento, del subdesenvolvimento na América Latina, percebe que a literatura, primeiro, é uma forma artística entre outras muitas formas culturais. E, em segundo lugar, que essa forma artística, entre muitas outras formas culturais, está, de alguma forma, atrelada ao resto dos processos culturais, sociais, políticos e econômicos da América Latina. E que, portanto, é difícil que exista uma literatura matura em um continente que não consegue resolver seus problemas políticos, sociais e econômicos con
o mundo desenvolvido, o mundo hegemónico, o primeiro mundo, como vocês quieran llamar. En otras palabras, que a propia autonomía literaria, que era un poco o de sello, o escopo dos modernistas primero y dos vanguardistas después, está comprometida. Está comprometida porque ¿cómo va a existir una autonomía da institución literaria cuando los propios estados hispanoamericanos son dependientes das metrópolis? Este es o planteo que dice Cándido. Y no en tanto, o paradoxo está en que a conciencia de ese subdesenvolvimiento gera efeitos de maturidade literaria. Ou seja, gera efeitos dentro da forma literária, da escrita literária, da poética literária, que reconhecem a necessidade dessa autonomia e, portanto, geram coisas novas, que já não são imitação das literaturas metropolitanas europeas. En otras palabras, a conciencia de su desenvolvimiento para Cándido gera autonomía literaria, paradoxalmente. Un pouco esta é a ideia, se vocês quiserem, do que vai acontecer com o boom da literatura hispanoamericana na década de 1960, con los autores como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, que evidentemente encontran una liberdade y una autonomía creativa do ponto de vista literario, porém, ao mesmo tempo, eles mesmos se transforman en intelectuais comprometidos políticamente. Precisan afirmar su autonomía creativa também em uma tarefa de trabalho político tendente à liberação do continente. Não é à toa que o boom da literatura hispanoamericana seja, em parte, resultado do trabalho cultural desenvolvido pela Casa das Américas de Cuba, que é fundada depois da Revolução Cubana, em 1959, y a través de su revista y de sus eventos y de su influencia cultural va construyendo un modelo cultural continental latinoamericano que es reconocido en Europa y en los Estados Unidos, y no apenas por termos políticos. Es indiscernible, por tanto, a idea de autonomía de la literatura hispanoamericana, pelo menos no século XX, de un cierto proyecto político, continental motorizado desde Casa de las Américas en Cuba. No sé si esto mudó o no mudó, es difícil, es problemático, porém, o que eu diría es que si a idea de Hispanoamérica era una idea ainda difusa na primeira metade do século XX, esa idea difusa, que estaba un poco atrelada a lengua, un poco atrelada a los costumes, un poco atrelada a historia, un poco atrelada a publicaciones nos jornais y nas revistas, depois da segunda metade, já na segunda metade do século XX, a ideia de América Latina e de Hispanoamérica se transforma en una cosa muy concreta. En otras palabras, se juntan todas las denominaciones anteriores vinculadas a lengua, costumes, cultura, historia y publicaciones en una institución que es Casa de las Américas, y que yo diría que durante la década de 1960 y hasta los primeros años de 1971 va a concentrar os aspectos institucionais tendentes à ideia de existe uma literatura latino-americana. Digo até 1971 porque depois disso vem o que se chama o famoso caso Padilla, que é uma espécie de ruptura concreta muito forte com a política cultural do governo de Cuba, da Revolução Cubana, e é uma ruptura que eu diria que continua até hoje, Mas durante toda a década de 1960,
existe una especie de segunda fundación da literatura latinoamericana. Y esa segunda fundación es feita por Casa de las Américas. ¿Sí? Y en ese sentido, o trabalho de Antonio Cándido está vinculado con eso, porque los intelectuales brasileiros como Antonio Cándido, Haroldo de Campos, Glauber Rocha, estuvieron en íntimo vínculo con los hispanoamericanos gracias a Casa de las Américas. Então, a cuestión es la siguiente. Para Cándido, esa literatura que nos llamábamos de regionalismo en las décadas de 30 y 40, ainda no se permitía un experimentalismo do punto de vista formal, embora ya tivesse una cierta conciencia estético-social, dice Eli. O sea, esta fase llamada de los años 30 y 40 do romance regionalista para Cándido es una fase preparatoria a partir de una conciencia estética y social do que va a vir después, que va a ser a nova narrativa latinoamericana, con innovaciones y una auténtica creatividad do punto de vista da forma literaria y artística, y él coloca específicamente un ejemplo de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. O sea, ya un ejemplo de un romance que claramente está en la nova narrativa latinoamericana y que tranquilamente podría haber sido incluso por Ángel Rama no archivo sobre la transculturación narrativa. Los argumentos que usa Antonio Cándido, por tanto, son precursores los argumentos de Ángel Rama con la transculturación narrativa y, concretamente, están mucho más desenvolvidos a partir do segundo punto de esa cuarta parte de literatura y su desenvolvimiento, que de la copia y el regionalismo al surrealismo, al superregionalismo, perdón. Para diferenciar los regionalistas de aquellos textos posteriores, entre los que están Alejo Carpentier, Juan Rulfo, José María Arguedas, Gabriel García Márquez, Augusto Rua Bastos y también Joan Guimarães Rosa, básicamente la idea es que ese conteúdo regionalista, ese conteúdo premoderno tradicional, va a ser actualizado y modernizado en términos de técnica literaria, y en este sentido él usa la palabra universalizado también de los narradores de la nueva narrativa latinoamericana, construyendo una especie no de regionalismo, más de superación del regionalismo, de un superregionalismo, o sea, un regionalismo con características internacionales, cosmopolitas o universalizantes. Es muy importante en este desenvolvimiento de Cándido que Cándido explicite a qué es que él llama regionalismo. Vean bien, en cuanto que en la literatura hispanoamericana, romance regionalista se refiere a un grupo específico de romances que van entre comienzos del século XX y a década de 1930, Antonio Cándido está tomando a palabra regionalismo no apenas como un movimiento literario o como un conjunto de obras literarias. Está tomando regionalismo en un sentido mucho más amplio, a manera de literatura brasileira. Para Antonio Cándido, o regionalismo no es apenas una literatura de comienzo del século XX. Es una serie de conteúdos, una serie de materiais de trabalho com a escrita que van desde el século XIX hasta finales del século XX. Na verdade, Cándido opõe claramente regionalismo a literatura urbana. Para Cándido, a literatura evidentemente es un producto urbano. Porém, as temáticas regionalistas, as temáticas no urbanas,
atravesan a literatura desde o século XIX e, de alguna forma, nessa literatura da nova narrativa latino-americana, no final do século XX, a partir de meados do século XX, no final do século XX, son retomados esos conteúdos premodernos, tradicionais e regionalistas, só que de una forma modernizada, en términos de superregionalismo. Por tanto, no es somente a palabra modernismo que es diferentemente entendida. No es somente a palabra vanguardas que es diferentemente entendida para Antonio Cándido. A palabra regionalismo también es un concepto diferente, de acuerdo a cómo Antonio Cándido toma esto. Si vocês leen, por ejemplo, o texto de Gianfranco, que eu enviei no comercio, sobre o regionalismo, para Gianfranco, o regionalismo claramente es un problema do vínculo con o realismo, con un realismo do século crítico o político do século XX, y claramente es un momento de historiografía, da historia literaria de Hispanoamérica, localizado no comienzo do século XX. Para Gianfranco, o tema do regionalismo no es un tema na literatura do século XIX. No es. Existen otros temas para Franco, para a maioria da historiografía da literatura hispanoamericana. O tema de civilização e barbarie, o tema da modernização, o tema do naturalismo, o tema do realismo. Cândido tem uma visão muito mais abarcativa, muito mais abrangente do que é o problema do regionalismo. E, nesse sentido, está baseado na ideia em que o problema de regionalismo não é apenas um problema de estética, é um problema de conteúdos culturais. En otras palabras, o problema do regionalismo é um problema que é literário, mas também é de sociologia literária. Por eso que es tan importante o final do archivo de Antonio Cándido. Él dice claramente, lo que ahora vemos, o sea, se refiriendo a romances como de Arguedas o de Rulfo o de García Márquez o cualquier uno de los romances de la nueva narrativa latinoamericana, dice, lo que ahora vemos, do punto de vista, desde este punto de vista, es una floración de romances que está marcada pelo refinamento técnico, gracias ao qual se transfiguran as regiões e se subverten en contornos humanos, levando os trazos antes pintorescos a serem desencarnados e ir adquirindo universalidade. E o exemplo que coloca é, do meu ponto de vista, talvez o melhor exemplo do superregionalismo, que é, novamente, Grande Sertão Veredas, de Joás Guimarães Rosa. No entanto, aparecen también O Llano en Llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo, y es precisamente en este sentido que, de alguna forma, Cándido o que dice que esta nueva forma de narrar se esquece do nativismo, se esquece do pintoresquismo e do costumbrismo, se esquece do exotismo e, do ponto de vista discursivo, se esquece do documental. O que nós temos é uma primacía da ideia do discurso ficcional na construção destes novos romances superregionalistas. Embora Cándido no mencione, por tanto, o problema da transculturação, é fácil observar que a idea da transculturação narrativa de Rama, de alguna forma, é devedora deste planteio un poco sem desenvolvimento de Antonio Cándido sobre a idea de superregionalismo. Y en ese sentido es que este texto de Cándido es importante. Porque cuando él dice que de alguna forma os conteúdos ficcionais toman a primacía na nova narrativa latinoamericana, o que está diciendo es que o que entra en jogo é o imaginario cultural. Y esta cuestión do imaginario cultural é a que conecta con novas construcciones da ficción. Con novas construcciones da ficción que
van a llamar atención y van a ser, a partir de mediados del século XX, valoradas las literaturas europeas y norteamericanas como algo claramente diferenciado de la literatura española, como algo claramente diferenciado de la literatura portuguesa y como algo claramente diferenciado del resto de las literaturas occidentales. En otras palabras, a literatura hispanoamericana y latinoamericana, diría hoy, ganan autonomía. Autonomía dentro de un cuadro de literatura mundial o de world literature, como sería denominada hoy. ¿Tá? Claro, vocês podem dizer, bom, mas isto está muito concentrado na narrativa, isto desconhece o teatro, isto desconhece a poesía, isto deixa de fora muitos escritores, poderiam dizer vocês. E tem razão. Efectivamente, a construção identitária, cultural, transcultural, melhor dito, da ideia da nova narrativa latino-americana, o que constrói para a história da literatura latino-americana é um cânone. Uma série de textos que se transforman en referencia y valor para dentro de esa literatura y para fuera de esa literatura. No por nada, o comienzo de 100 años de soledad de García Márquez es considerado dentro de la literatura en lengua española un comienzo tan perfecto que es comparado con el inicio de Quijote. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar esa tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es un comienzo, esa parte del comienzo de todo texto ficcional es muy importante, o que en la retórica antigua se llama incipit, o sea, comienzo, y es muy importante porque es el inicio del discurso ficcional que tiene a función de sustraer o leitor do universo da realidade y colocar él en una inmersión que va a ser a do mundo ficcional da historia que va a ser contada. No cualquier comienzo es bom. Por eso los escritores sabemos que o comienzo siempre se escribe no final. O sea, después de ter escrito todo texto, después de você saber exactamente cómo acaba un texto, você reescreve o comienzo. Si leyeron 100 años de soledad, van a saber de qué estoy hablando. Vocês pasan prácticamente a metade do texto pensando que o coronel Aureliano Buendía foi fusilado. Y na metade do texto, vocês perceben que o coronel Aureliano Buendía conseguiu fugir do fusilamento. Esto es una sacanagem de García Márquez. Una excelente sacanagem. Marca verdaderamente o brilhante que es ese comienzo. En fin, en otras palabras, eu diría que se trataría de una construcción de un cánone, que no es necesariamente una cosa ruin, porque hoy nós tendemos a ver o cánone como aquella cosa que es construida pelo homem branco, pelos poderes hegemónicos, pelas elites, para representar alguna cosa. Y a literatura hispanoamericana también construyó seu cánone. Construyó seu cánone no necesariamente recorriendo a esos valores. Construyó seu cánone recorriendo a esos valores regionalistas transformados en un superregionalismo. Então, é uma posição crítica que nós podemos assumir do cânone, mas, indudablemente, a própria história literária precisa de um cânone. Porque quando nós contamos uma história literária, temos que selecionar. Só o fato de selecionar textos, só o fato de priorizar que textos vamos ler e que textos não vamos ler, é construir cánones. Nós podemos ir contra o cânone, e está perfeito. O que no podemos pensar es que o cánone no existe. O cánone existe. Y en parte es necesario. Porque, insisto, o tempo de vida es poco y a leitura es muita. Yo me lembro de una frase que usó un escritor más o menos contemporáneo a la década de 90, que era Alberto Fuguechi.
era considerado muito revolucionário do ponto de vista estético na época, embora escrevesse para o jornal mais conservador do Chile, que era o Mercúrio. E Alberto Fuguet se vanagloriava de dizer que ele tinha lido todos os livros que valia a pena ler e tinha assistido todos os filmes que valia a pena assistir. ¿Sí? E eu sempre me perguntei o que significava isso, porque eu, sem dúvida, acredito que com muito esforço e vivendo muitos anos, talvez você consiga assistir todos os filmes que vale a pena assistir. Mas duvido muito que alcance uma vida para ler todos os livros que vale a pena ler. E então, eu me pergunto, como é que nós conjuramos esse desespero de entrar numa livraria, de entrar numa biblioteca e pensar, nossa, eu não li nada, me falta ler muita coisa ainda. Leio e não acabo de ler nunca. E não acabo a prateleira, e não acabo o abecedário. Bom, este desespero não é um desespero nosso. E eu diria que também não é um desespero contemporâneo promovido pela internet ou pela quantidade de publicações. Eu diria que este é um desespero que já tem muitos séculos. E esse desespero se conjura com o cânone. Porque tem livros que falam de outros livros. E tem livros que têm uma valoração cultural e social diferente a outros livros. E, portanto, não é a mesma coisa a leitura de uns que a leitura de outros. São como atalhos, são como, se vocês quiserem, em termos de astrofísica, buracos de minhoca para passar a outra dimensão. O que me levaria anos-luz para conseguir, paso por um buraco negro e saio em outra galáxia. Tá? Então, o cânone tem sua utilidade, sim.